aqui agora novamente. Para muitos que não me conhecem, eu me chamo Luciano, sou obreiro da Casa do Senhor na Assembleia de Deus, lá do Apolo 3. Né? Meu pai veio comigo me acompanhar, o diácono Alcemir. Amém? E pedi para os irmãos acompanhar comigo a leitura da palavra no Salmo de número 11. Salmo de número 11. Amém. Esperar os irmãos. Todo mundo já achou? Para a gente poder ler junto. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os inimigos. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. Amém? Glória a Deus. Bendita é a palavra de Deus. O tema é confiança no Deus inabalável. Né? Quando eu li essa palavra, eu lembro que alguns dias atrás, quando li essa palavra, eu fui lendo outras passagens e esse texto, ele parece que ele ficou fixado na minha mente. Né? Ele não saía da minha mente. Eu comecei a meditar nesse salmo. E esse salmo, irmãos, fala de confiança em Deus. A gente está vivendo em dias, irmãos, difíceis, onde tem chegado até nós uma enxurrada de notícias, de más notícias, né? São desemprego, né? A gente olha para a situação do nosso país aí, a gente está vendo a corrupção de novo no cenário nacional, né? A gente vê aí as enfermidades, a doença, o SUS que não funciona, né? A gente tem visto, né, aquilo que serve de esteio, de alicerce, de fundamento para a sociedade, né? A justiça, os valores na família. A gente tem visto que quantos ataques as famílias têm sofrido. E isso tem gerado um pânico, isso tem gerado medo. A gente tem visto um aumento grande dos transtornos mentais. Nós passamos recentemente por uma pandemia, e eu li uma reportagem de que uma família, eles ficaram com tanto medo, isso lá nos Estados Unidos, que os pais resolveram se trancar com os 2 filhos gêmeos, os 2 meninos, ainda bebês. Eles se trancaram e as pessoas achavam que eles ou tinham se mudado ou haviam morrido, que eles sumiram. E eles foram achados agora, os vizinhos foram perceber que eles estavam vivos agora recentemente. E quando as autoridades ali entraram na casa daquele casal, eles ficaram alarmados com o que eles encontraram ali. E eles encontraram ali 2 crianças com transtornos.
mentais, mas por causa do medo. E o medo gera isso. A gente vê os ataques, né, às famílias. Irmãos, a guerra, ela não é colocado só com armas. Irmãos, a gente vive hoje numa guerra cultural. E isso que eu vou falar aqui não é teoria da conspiração. Eu vou falar de algo agora que é contemporâneo nosso, é atual. A gente vê hoje, por exemplo, um país como a China, um país fechado, um país comunista, que ele exporta a sua cultura, né, para outros povos, e eles colocam, né, as culturas ocidentais, as outras culturas, aquilo que ele mesmo proíbe dentro do seu próprio país. Nós temos o aplicativo deles, o TikTok, né? Você pode postar o que você quiser, lá é proibido, é só o que o governo determina. Mas você sabe qual é a intenção do governo? É minar, é destruir os fundamentos ocidentais. E ele tem feito isso através da cultura. Irmão, nós temos recebido uma enxurrada de informações. A gente vai ver aqui que os conselheiros de Davi estavam lhe dando um conselho. Irmãos, há conselhos que chegam até nós de maneira sorrateira. Não precisa, às vezes, vir de alguém. É algo que nós vemos na televisão, ou de algo que nós escutamos no rádio, uma música. E, às vezes, aquilo, a gente absorve aquilo, e a gente toma aquilo como um conselho. E a gente tem que filtrar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente assiste. Porque senão o medo, ele toma conta da gente. E aí no versículo 1, a gente vai ver que os conselheiros de Davi, eles vêm até Davi com uma sugestão, e eles dizem assim, olha, como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Eles estavam aconselhando Davi para que ele fugisse. Nós não sabemos determinar com precisão em que parte da vida de Davi isso ocorreu. Uns acreditam que tenha sido quando ele fugia de Saul, quando Saul o perseguia. E ele fugiu ali no deserto, pelo deserto durante 10 anos, refugiado, fugindo de Davi, ou quando ele fugiu de Absalão. Nós não sabemos. E, aliás, quando ele saiu em fuga, tanto de Saul quanto do seu filho, foi uma decisão sábia. Mas agora eles estavam propondo a Davi para que ele fugisse das suas responsabilidades, fugisse do seu desafio. Irmãos, tem desafio que chegam até nós, não é para que nós fujamos desses desafios. Há desafios que surgem dentro da nossa família, no nosso casamento, no nosso emprego, dentro da nossa parentela, na nossa sociedade. E o que muitos têm feito? Diante das adversidades, ele tem fugido de suas responsabilidades. Muitos homens, muitas mulheres têm largado a sua família, a sua esposa, os seus filhos, pelo medo e não quer assumir a sua responsabilidade. Certa vez, vieram aconselhar Neemias para que ele fugisse, para que ele fosse para o templo. E aí que a gente tem que ter cuidado, irmãos, com aquilo que a gente ouve. E quando ele ouve isso, ele fala assim, por acaso sou eu o homem de fugir? Era como se ele dissesse, sou eu o homem de fugir das minhas responsabilidades? Irmãos, há coisas que surgem diante de nós que não é para nós fugirmos, não é para nós abandonarmos a nossa família, não é para nós abandonarmos o nosso ministério. E Deus, ele permite que essas coisas se levantem.
E quando as provações ela vem, às vezes, na nossa vida, irmãos, a gente sente como se tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente vive, e toda a nossa fé, ela parece que está sendo testada. E a gente começa a estremecer. E às vezes a gente sente o medo, e o medo é normal a gente sentir medo. O normal não é nós fugirmos da nossa responsabilidade. E aí é que Davi diz a eles assim, olha, eu me refugio no Senhor. Em outras palavras, eu confio no Senhor. O Senhor é minha fortaleza. E ele diz assim, como vocês podem me dizer para eu fugir como um pássaro? Talvez eles quisessem dizer para Davi assim, olha, foge como você fugiu das outras vezes, como você fugiu da presença de Saul, lá para os montes, lá para os penhascos, foge para lá. Porque não era só só Davi que eles queriam que ele fugisse, eles queriam fugir todo mundo, irmão. E ele diz, como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Irmãos, reis têm seus conselheiros, presidente tem seus conselheiros, pastor tem os seus conselheiros, não é verdade? Irmãos, há conselhos que são bons, e outros nem tantos. Há conselhos disfarçados de boa intenção. A palavra vai nos dizer lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que faltando sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Jó era o conselheiro do seu povo. Em Jó, capítulo 29, versículo 21 e 22, Jó mesmo diz que ele aconselhava o povo e o povo vinha para ouvi-lo. E o povo não reprimia aquilo que saía da boca de Jó, porque dele destilava a sabedoria. Só que aqui, o conselho eram de pessoas que estavam amedrontadas. Elas estavam olhando para os desafios esses que Davi também estava vendo. Mas eles estavam acovardados. E Deus, Ele não nos tem dado espírito, irmãos, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E aqueles homens, eles estavam acovardados. E o que nós lemos nos versículos 2 e 3... são os conselheiros de Davi querendo persuadi-lo a fugir. Só falar para que Davi fugisse não bastava. Eles tinham que descrever para Davi a força do oponente. E eles dizem assim no versículo 2, pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda. Irmãos, eles estavam descrevendo para Davi a força, a truculência do inimigo. Eles estavam preparados como caçadores hábeis para pegar a sua presa. Era como se eles dissessem, você não vai fugir não, olha para eles. Eles já armaram o seu arco. E o inimigo, irmãos, ele não brinca. O inimigo da nossa alma, ele não brinca. Satanás, ele não brinca de ser diabo. Por isso que a palavra vai nos dizer, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas, irmãos, ali são estratagemas que o inimigo usa. São métodos que ele usa para nos ferir, para atingir a nossa alma.
E eles estão descrevendo para Davi. Eles já armaram o seu arco. Eles já estão preparados. Eles já estão preparados para pegá-lo. E eles ainda continuam para atirar de surpresa contra os retos de coração. Eles armam na surdina, irmãos. Você sabe, as guerras que nós vemos, irmãos, a guerra agora, Ucrânia e Rússia, os rumores de guerra. Você sabe como é que é orquestrado isso? É numa sala, um bocado de homens, de burocratas, querendo decidir a nossa vida. O inimigo, quando ele quer armar algo contra a nossa vida, ele arma em oculto. Por isso que a palavra nos diz, Paulo diz em Efésios 6:11, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque nós não sabemos quando ele vai nos atacar. Nós temos que estar preparados. Certa vez, quando Israel estava em guerra com o rei da Síria, segundo Reis capítulo 6, a partir do verso 8, tudo que o rei da Síria, ele arquitetava, o homem de Deus, Eliseu, ele dizia ao rei, ele revelava ao rei, porque Deus não mostrava. E o rei da Síria reúne, tem alguém aqui, um delator, porque tudo que nós arquitetamos contra Israel, eles ficam sabendo. E alguém lhe diz assim, olha, lá tem um profeta, um homem de Deus, que tudo que o rei diz no seu quarto, ele diz ao rei de Israel. Nós não sabemos, está oculto aos nossos olhos, irmãos, mas não aos olhos de Deus. Eles queriam persuadir. E isso que tem chegado diante de nós tem surgido para nos persuadir a fugir da nossa responsabilidade. Aí no versículo 3, diz assim: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer os justos? O que são os fundamentos, irmãos? Os fundamentos são diretrizes, são normas, são regras. É tudo aquilo que sustenta, irmãos, uma sociedade. As pessoas hoje estão olhando para a justiça, principalmente para a nossa, e ela não tem mais esperança. E eles estão falando assim para Davi, olha, os fundamentos estão destruídos, nós não temos mais a quem recorrer. Se os fundamentos estão abalados, o que podem fazer os justos? Os inimigos armam arcos, né? Preparam tudo às escondidas e os fundamentos estão abalados. A gente olha para o cenário que nós estamos vivendo, nós estamos enxergando, nós enxergamos os fundamentos sendo abalados. Os valores familiares, os valores que norteiam a sociedade, eles estão sendo abalados, irmãos. E muitos têm olhado para isso e têm perdido as esperanças. Têm dado lugar ao medo.
E aí a gente olha, a gente vê que muitos têm desistido da sua vida familiar, têm desistido do seu ministério. Quantos pastores entregaram o seu ministério, abandonaram porque não aguentaram a pressão. A gente olha para os valores que servem de fundamento para a nossa vida cristã, ela sendo atacada, e atacada não de fora para dentro, mas de dentro para fora, com as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos ensinos, os falsos profetas. Eles estão trocando a mensagem da cruz por um evangelho materialista, pela mensagem de prosperidade. A gente vê agora o modismo, os homens de Deus querendo se tornar coaching. Irmãos, nós temos que voltar a lançar os fundamentos. Nós temos que voltar, irmãos, a erguer os alicerces. Aquilo que sustenta a nossa família, que sustenta o ministério. Desde a inauguração da igreja, em Atos 2, os inimigos têm se levantado para destruir a igreja. E você sabe por que não consegue destruir a igreja? Porque a igreja foi edificada sobre o fundamento que é Cristo, irmãos. Eles querem destruir a igreja. Eles querem acabar com a igreja, eles querem destruir os fundamentos, o pilar que sustenta a igreja, que sustenta o cristianismo. É Cristo, irmãos, quem conduz a sua igreja numa marcha triunfante. É por isso que a igreja não ruiu. É por isso que a igreja permanece de pé. É porque nós temos um firme fundamento. Nós temos que voltar a lançar os fundamentos, a edificar os alicerces na nossa família, dentro da nossa casa. As pessoas hoje não querem mais orar, mas você vai permanecer em oração. Eles não querem mais a palavra, eles querem a novidade da fé. Mas nós estamos aqui para lançar de novo os fundamentos, irmãos. Não é aquilo que pode funcionar, não são os métodos carnais que muitos têm se utilizado hoje, irmãos. É aquilo que Deus deixou na sua palavra, é aquilo que Cristo deixou como fundamento, irmãos, que é a sua palavra. Porque aqueles conselheiros, aqueles homens, eles estavam vendo aquela situação e eles estavam acovardados. Davi, ele estava vendo a mesma coisa. Só que eles estavam olhando para baixo. Eles estavam olhando com os olhos do medo, irmãos. Aí eu lembro do Salmo de número 121, versículo 1 e o 2. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os olhos deles estavam fixos no Senhor, irmãos. Davi era um homem hábil na guerra. Se ele tivesse olhando como aqueles homens estavam enxergando aquilo,
ele também teria sentido desejo de fugir. Mas ele diz assim, olha, no versículo 4, olha só. Ele fala aqui, irmãos, de um Senhor inabalável. Ele descreve aqui, irmãos, um Deus soberano, um Deus poderoso. Ele diz assim no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Irmãos, sabe o que ele quer dizer aqui? Os reinos humanos podem ser abalados, mas Deus jamais será abalado, irmãos. Ele está no trono. Ele é um Deus inabalável. E Davi estava depositando a sua confiança nesse Deus que está sentado no trono, cujo trono não pode ser abalado. Presidentes são empichados, reis são despostos do seu trono, mas Deus permanece no seu trono inabalável, irmãos, porque Ele é soberano, é Ele que escreve a nossa história, irmãos. É Ele, e não o destino. É Deus quem dirige e governa a nossa vida. É nesse Deus que Davi estava fixando os seus olhos. Porque até o seu próprio reino poderia ser abalado. Mas o trono de Deus não. E ele ainda continua. Se eles armam emboscadas, irmãos, ao oculta, e Davi continua assim, na segunda parte do versículo 4, seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Deus é soberano, Deus é poderoso. Aí no versículo 5, diz que Deus ele prova o justo e o ímpio. Não é assim que está escrito? O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Deus ele prova o justo e o ímpio. Ele prova, irmãos, não como nós provamos as outras pessoas, para conhecer, para extrair dela algo que está escondido. Deus ele não precisa disso, mas Ele nos prova para tirar, extrair da gente o que tem de melhor. Por isso Ele permite que lutas se levantem na nossa vida, a fim de nos provar, não para nos destruir, irmãos, mas para nos aprimorar, para nos tornar mais forte. Ele nos prova, assim como o fogo purifica o ouro, irmãos, a fim de tirar toda escória, toda impureza. O pastor trabalha com isso, ele sabe que é necessário o ouro passar pelo fogo. E Deus ele permite, e Ele prova o ímpio também, para revelar aquilo que está oculto no coração dele. E Deus ele prova, irmãos. Ele prova, porque Deus examina. Por isso que Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? É Deus quem prova. Eu, Senhor Deus, provo os corações, examino os corações e provo as entranhas, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É Ele que prova, irmãos. É Ele que examina o nosso coração. Esse mesmo Deus que prova os justos, Ele também prova os ímpios.
Aí eu me lembro daquela passagem lá do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz assim: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Irmãos, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. É no dia da angústia, como diz o profeta Naum, fortaleza no dia da angústia, que conhece os que confiam nele. Ele sabe até onde vai a nossa confiança. E se a justiça do homem falhar, irmãos, a de Deus ela nunca falha. A justiça de Deus é certa. Deus é o justo juiz. No versículo 6, ele diz assim: Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios, a parte que lhes cabe será um vento abrasador. Irmãos, o homem, ele pode comprar sentença, porque a justiça do homem ela é falha. Mas a de Deus nunca falha, porque Ele é o nosso justo juiz. E Deus exercerá a justiça. Ele vai exercer justiça. Os fundamentos da justiça ela podem ter sido abalados. É Davi dizendo: os fundamentos que regem a sociedade, as leis, elas foram suplantadas, mas Deus é o meu justo juiz e a justiça dele não falha. Davi está descrevendo aqui uma justiça, Deus exercendo justiça contra o ímpio, contra toda impiedade. Assim como ele exerceu justiça contra Sodoma e Gomorra, ele vai exercer justiça, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós vamos comparecer diante do trono de Cristo. E isso para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja boa ou ruim. Todos nós, irmãos, estaremos diante do trono de Cristo. E a justiça dele não falha. O homem pode subornar juízes aqui nessa terra, mas não nosso Deus, porque a justiça dele, irmãos, não falha. É para esse Deus que nós temos que voltar os nossos olhos. Esse Deus que está sentado num trono e que permanece inabalável, é para Ele que nós temos que olhar. E aqui eu encerro, quando no versículo 7 ele diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. Os que são retos verão o seu rosto. Irmãos, a justiça do homem pode falhar, mas Deus, Ele retribui a cada um aquilo que cada um tiver feito. Irmãos, Deus Ele é galardoador. Deus tem algo preparado para nós, Ele tem algo preparado para a nossa igreja. E nós o veremos face a face, nós estaremos com Ele. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos guardarem a sua vinda. Porque Deus, Ele é um justo juiz. A justiça do homem é falha, ela comete injustiça, mas Deus é justo. E a nossa recompensa é certa, irmãos. Por isso nós temos que permanecer com a nossa confiança em Deus. É nele que nós temos que nos refugiar em tempos difíceis, em tempos de angústia. Quando as lutas vier para abalar as estruturas da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério, porque vem, irmãos, de tempos em tempos se levanta contra a nossa comunidade, contra a nossa igreja, desafios. E Deus, Ele permite. É Deus chacoalhando a sua igreja, é Deus nos despertando. Ele quer levantar um povo, Ele quer levantar um exército. E Ele permite as lutas, Ele permite as adversidades. Ele prova, irmãos. Ele sabe até onde vai a nossa confiança. Deus quer extrair de nós o melhor. Deus, Ele está aprimorando a sua igreja. Deus, Ele está aperfeiçoando os seus servos e suas servas. Por isso, irmãos, nós não podemos fugir às nossas responsabilidades. Tudo aquilo que Deus tem feito surgir diante de nós, todo desafio, todo gigante que se levanta contra a nossa vida. O exército de Israel fugiu do gigante, mas Davi encarou. Irmãos, encare os seus gigantes, encare os seus desafios. Há coisas das quais nós não podemos fugir. E se Deus permitiu essa luta na sua vida e na minha, nós temos que lutar. Sabe por quê? Porque em Cristo a vitória é certa. Nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele permanece inabalável. Nós temos um Deus justo, que exerce justiça, irmãos. Ele não falha. Ele não falha. É essa palavra que eu quero deixar hoje para os irmãos. Amém? E agradeço a oportunidade que me foi dada essa noite. E que Deus possa abençoar os irmãos. Amém?